Olá, bibliotecários atuais ou futuros. É um prazer reencontrá-los nessa reta final do nosso curso. Nós estamos na nossa penúltima aula e é uma aula que leva o próprio nome do curso. Então, até agora nós estivemos focados, né, em compreender e desenvolver as nossas próprias competências infocomunicacionais, mas o desafio dessa aula é como promovê-las com outras pessoas. Então, nós vimos na aula anterior, né, que existem alguns referenciais internacionalmente aceitos. Eles são muito importantes porque nos dizem o que promover, mas observem que eles não pretendem ser modelos padronizados, acabados. Eles sempre vão orientar a customizar, né, de acordo com as necessidades de cada unidade de informação e, claro, ao público para o qual a gente vai direcionar a ação. Então, nessa aula, a nossa proposta é justamente a gente discutir o como eu promovo essas competências infocomunicacionais, tendo como base esses referenciais que a gente aprendeu, então, na aula anterior. Mas há algumas orientações, né, que são comuns, tá? Então, para construir essas orientações, eu me baseei no desenho instrucional que o professor Marçal sugeriu no hipertexto, que é a base teórica, né, dessa aula, e também na minha experiência, já que nos últimos 10 anos eu estive justamente me questionando, pesquisando como ajudar as pessoas a desenvolverem as suas próprias competências infocomunicacionais. Então, é com base nessa experiência, no desenho instrucional do professor Marçal, que eu passo a deixar algumas orientações aí para a gente promover competências infocomunicacionais nos públicos com os quais as bibliotecas trabalham. A primeira dica, a primeira orientação, então, é a gestão institucional da ação. A ação de promoção de competências, ela deve estar formalizada junto à instituição que mantém a biblioteca. Há diversas formas da gente fazer isso, né? Se a gente consegue colocar como parte do currículo, por exemplo, de uma escola, através de um projeto de extensão, através de um curso de aperfeiçoamento. O importante, gente, é que a gente vincule, que a gente relacione essa ação com os objetivos institucionais, né, dessa escola, dessa empresa, dessa instituição a qual a biblioteca está ligada, que o gestor ele perceba que essa ação vai ajudar a alcançar a visão da instituição, a desenvolver a sua missão, a alcançar algum objetivo estratégico. Então, formalize e tenha a instituição como uma parceira da ação. A segunda orientação é pensar com cuidado o conteúdo da ação. Vocês devem ter observado que no hipertexto o professor Marçal tratou de visual literacy, que é uma competência fundamental, porque a gente passa o tempo todo lendo ícones. Se você olhar aí para a tela do seu celular agora, você vai ler imagens, ícones. Isso faz parte da cultura contemporânea, então é uma competência importante. Então, por que a gente não teve uma aula específica sobre visual literacy neste curso? Porque a gente tem que fazer escolhas, né? Então, eu gostaria também de ter tratado de comunicação não violenta, de trabalho colaborativo, de visual literacy e de outros assuntos. Mas o meu tempo, o tempo de vocês também é finito. Quando a gente faz escolhas, algumas coisas têm que ficar de fora para a gente poder privilegiar outras. Mas talvez para o público com o qual você vai promover competências infocomunicacionais, a visual literacy, por exemplo, seja fundamental. Então, pense com cuidado o conteúdo. A terceira orientação é a escolha dos recursos didáticos. Por exemplo, neste curso, os recursos didáticos escolhidos foram um hipertexto curto, uma videoaula, um exercício e materiais complementares, né? Então, no hipertexto, por exemplo, o professor Marçal chama isso de marco conceitual, marco ilustrativo. É fundamental que a gente tenha essa escolha, essa consciência
da escolha, né, dos recursos didáticos, tá? Para esse curso foi pensar, os recursos didáticos foram escolhidos tendo em mente bibliotecários e estudantes de biblioteconomia. Por exemplo, quando a gente promoveu esse mesmo conteúdo com adolescentes, nós optamos por jogos, por videoaulas mais dinâmicas, mais icônicas, né? Então, é muito importante, gente, que a gente adapte, né, esses recursos didáticos ao público e ao objetivo de aprendizagem que a gente pretende com esses recursos. A quarta orientação é explicitar o objetivo de aprendizagem. O que, afinal, o público com o qual eu trabalho deseja ou necessita aprender? Quais são as suas necessidades de aprendizagem, de desenvolvimento de competências infocomunicacionais? No nosso curso, por exemplo, vocês viram que os objetivos de aprendizagem estão explicitados logo no cabeçalho do hipertexto. Isso dá clareza para o professor daquilo que ele precisa desenvolver, dá transparência para os alunos, para eles perceberem onde se vai chegar com aquela estratégia, com aquele esforço, né, de aprendizagem. Então, explicitar o que a gente quer, qual é o nosso objetivo de aprendizagem para a gente conseguir chegar lá, tá? Quinta orientação, estratégias de aprendizagem. Então, se os recursos didáticos são os formatos que a gente escolhe para mostrar, né, para desenvolver um conteúdo, as estratégias didáticas são aquelas ações que propiciam que os estudantes experimentem ou apliquem esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui no curso a gente utilizou questionário, fórum, diário, chat, atividades. Então, foram maneiras, né, formas da gente colocar em ação, colocar em prática esses conteúdos. Qual que é a estratégia de aprendizagem que melhor se adequa ao público com o qual você trabalha? É uma escolha de cada biblioteca. E por fim, a última orientação é quanto à avaliação da ação. Gente, se a gente não avalia se alcançamos os objetivos de aprendizagem, o que deu certo em termos de estratégias, quais foram os recursos que melhor ou pior impactaram. Então, se a gente não tem um diagnóstico daquilo que a gente faz, a gente não consegue avançar. Então, sempre é necessário fazer uma avaliação, consertar o que não deu certo, e sempre vai ter alguma coisa, né, que pode ser melhorada, mas também gerar relatórios que mostrem os objetivos que foram alcançados. Como diz uma amiga bibliotecária minha, não basta pôr o ovo, tem que cacarejar, tem que mostrar os sucessos, né? E isso vai ajudar a gente com aquela primeira orientação que eu deixei, que é fazer a gestão institucional, então, dos nossos projetos. E é verdade também que tem uma série de outras decisões que a gente precisa tomar quando a gente vai promover uma iniciativa de desenvolvimento de competências infocomunicacionais. Por exemplo, o professor Marçal, no hipertexto, fala da modalidade, né? Se vai ser uma atividade presencial, semipresencial ou online. Por exemplo, a gente tinha previsto esse mesmo curso para ser semipresencial, tá? Então, tem alguns encontros. Mas aí veio a pandemia, a gente teve que adequar ao nosso contexto, né? Então, há uma série de variáveis que a gente precisa equacionar aí quando a gente vai desenvolver uma ação de promoção de competências infocomunicacionais. E aí, se vocês me permitem, eu vou deixar uma última dica, que é procurar o suporte pedagógico de um profissional. Neste curso, pela primeira vez, a gente teve o suporte de uma pedagoga, a Regina Lima, que revisou todas as aulas e fez ajustes que foram fundamentais e qualificaram demais. Então, aproveito para deixar minha gratidão para a Regina e sugerir, gente, que
vocês procurem sempre ter esse suporte pedagógico para as ações de promoção de competências, tá? Como material complementar, eu vou deixar aqui e também no Moodle, né? O link, tá? De uma outra ação de promoção de competências. Conhecer outras experiências é sempre fundamental, né, gente, para a gente adequar as nossas ações. Então, procurem ações parecidas, ações de sucesso aí, aprendam com outras experiências, comuniquem, né, em eventos, em reuniões científicas, em reuniões profissionais, aquilo que vocês fazem, o que obtiveram também, troquem experiências e a gente vai sempre customizando, melhorando e avançando com isso na promoção de competências infocomunicacionais. E isso nos leva, então, à questão do trabalho final, que vai ser justamente experimentar a promoção de alguma das competências infocomunicacionais. Então, nesta e na próxima semana, nós não teremos atividades específicas, justamente para que vocês aproveitem o tempo para se dedicar a esse trabalho final. Ele vai ser composto de 2 atividades. Primeiro, construir ou adequar um espaço online, que pode ser um blog, uma fanpage, um canal, etc, tá? Então, um espaço online que você promova pelo menos uma das competências infocomunicacionais. Então, por exemplo, você pode desenvolver posts para o Instagram, ensinando as pessoas a como avaliar conteúdos. É só um exemplo, tá? E a segunda etapa, né, a segunda fase ou atividade do trabalho final é preencher um formulário que a gente vai deixar disponível no Moodle, explicando, né, qual que é a sua proposta, então, aí de promoção de competências infocomunicacionais com essa ação. A gente vai abrir um espaço específico no Moodle com mais informações, né, sobre o trabalho final, prazo, se pode ser em equipe, em grupo, enfim. Mas eu já queria adiantar aqui nesse vídeo o que é a proposta para vocês começarem, então, a colocar a mão na massa, tá? Espero que vocês aproveitem, né? Então, para experimentar como promover competências infocomunicacionais. Estou muito curiosa para ver as ideias que vocês vão nos propor, então, né? Tenho certeza que vão vir coisas muito criativas e inovadoras, e isso é fundamental. Gente, um prazer ter trabalhado com vocês e me coloco à disposição para a gente conversar sobre o assunto, então, no chat dessa semana. Um abraço.